Você já teve vontade de tirar alguma dúvida com seus pais, mas não sabia como? Com base bíblica, viemos trazer a resposta para suas dúvidas, em uma conversa leve e descontraída, de pai para filha. Está começando mais um De Pai para Filha. Eu sou a Gabi Gouveia, estou aqui com meu pai, JP Gouveia. Opa, estamos juntos mais uma vez, mais uma semana. Mais muito bom uma poder estar aqui semana. junto com você. Bom demais. E hoje a gente vai conversar sobre um tema que, inclusive, a gente já teve classe sobre isso na nossa igreja, pregação sobre isso na nossa igreja, encontros, quando a gente estava fazendo discipulado com a liderança, teve sobre isso também. Então, a gente vai trazer novamente o tema dízimos na igreja. E aí eu queria começar te perguntando, pai, nós já tivemos membros, inclusive, da nossa família na fé, né, da nossa igreja, que questionaram a questão dos dízimos e ficaram com dúvida em relação a isso, no sentido de, é obrigação dar dízimo? E se está nesse lugar de ser obrigação ou não, por que é tão importante essa relação com o dinheiro dentro da igreja? Porque parece que é comum em todas as igrejas que as pessoas deem dízimo. A relação da obrigação do fiel, falando de modo geral, assim, até como se eu não fosse cristã, é a obrigação do fiel dar dinheiro à instituição igreja. Como que funciona isso? Bom, muito bem. Primeiro que é uma questão comunitária. O processo todo é uma questão comunitária, tá bom? A igreja também presta um serviço como instituição para a comunidade da fé, entendeu? Mas ela não tem produtos para vender. Então, as pessoas que fazem parte da comunidade plantam milho, vendem milho e têm o seu sustento. Ela produz soja, vende soja, tem o seu sustento. É pecuarista, tem o gado, vende o gado, quer dizer, tem um produto, e ela vende e abraça o seu sustento. A igreja não tem isso. A instituição religiosa, o processo, presta um serviço sem vender produto. Então, precisa de uma ação voluntária da comunidade que se beneficia do processo comunitário dela, no sustento dela. Entendeu? Sejam os líderes que estão lá, que são dignos de receber o sustento da igreja, como uma parceria comunitária, você entendeu? Uma cooperativa, alguma coisa nesse sentido. Agora, o princípio dos dízimos, ele está ligado a uma questão de justiça, entendeu? Se você instaurar todo mundo dá R$10, certo? Vai ficar muito pesado para alguns e muito leve para outros. A ideia de se instaurar uma porcentagem é para que fique justo entre todos. Então, imagina que você tem duas pessoas na igreja. Uma recebe R$50 mil por mês. A outra recebe um salário mínimo, R$1.500. E você institui, vai ser R$500 para todo mundo. Rapaz, é 1/3 do salário para aquela pessoa. Mas para outra pessoa é dinheiro de, entendeu? Qualquer troquinho, você entendeu? Quando você coloca a oferta como uma porcentagem, o dízimo como uma porcentagem, está dizendo que aquele que recebe mais supre a necessidade daquele que não pode cooperar. Percebe? Com tudo, entendeu? Então, a ideia de ser uma coisa muito comunitária. Por isso que se chama dízimo, por isso que está ligado ao 13º. E é uma ordem bíblica. Uma porcentagem, está ligado ao processo todo de ganhos, de receita e tudo. A ordem bíblica está exatamente no sustento dessa fé comunitária que recebe benefício disso. É alguém que vai, no Antigo Testamento, o sacerdote, que é o intermediário, ele que vai fazer o sacrifício, que vai apresentar os nossos pecados para Deus, que vai apresentar o nosso pedido de perdão para Deus, mas ele também tem uma série de processos que ele não pode se envolver, porque senão ele vai ficar impuro. E aí ele não vai poder oferecer, ou seja, ele está cerceado de fazer algumas coisas, porque senão ele não vai conseguir cumprir o processo dele. E por estar cerceado, como é que ele vai se sustentar?
Então, a própria comunidade da fé Ajuda. entendeu? Que se beneficia desse processo, faz o sustento dele acontecer. A instituição Fora do precisa lugar ter... físico e de Fora. tudo mais. Então, por isso, aí você tem a questão do lugar. Então, você tem um lugar apropriado Manutenção. para que aquilo aconteça. É necessário que quem faça isso? Quem se beneficia. Por isso que a gente diz lá na igreja assim, ó, essa é uma obrigação daqueles que são membros daqui. Você que é visitante, fique à vontade, não sinta-se constrangido. Se Deus tocar o seu coração, tudo bem. É bom, ajuda a gente a permanecer fazendo o que a gente faz. Mas assim, Aí é uma oferta. obrigação. Beleza, é uma obrigação o dízimo de quem está lá. É muito usado aquele texto que está lá em Malaquias, né? Trazei os dízimos e tal. No Antigo Testamento, todas as vezes que você vai para a celebração, você leva uma oferta. Você entendeu? Que são as dízimas. Mas elas, quando você soma todas elas no Antigo Testamento, elas somam por volta de 33% de toda a receita que você tem. Então, assim, como é esse negócio? Você entendeu? 1/3 daquilo que se recebia, devolvia para Deus como gratidão. Um texto que é usado no Novo Testamento é aquele que Jesus fala assim, é certo pagar impostos a César? Você entendeu? E aí as pessoas, o texto, né, ele fala assim, pega uma moeda aí, o que está escrito aí? Tá a cara de quem no negócio? Ah, de César. Então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A gente tem uma noção para espiritualizar esse processo, a gente fala assim, dê então os impostos para César, o dinheiro, mas para Deus, dê o seu coração. O texto está falando de dinheiro. E ele está falando assim, sim, é justo dar o que é imposto, porque você vai ter pavimentação viária, você vai ter iluminação viária, você vai ter as placas que estão colocadas lá para você andar na rua, você vai ter o calçamento bem feito, você vai ter os hospitais mais... a gente está falando disso no mundo ideal, né? Porque aqui tem tanta corrupção que a coisa não anda. Mas entendemos o propósito. Mas a ideia era essa. E ele está falando assim, tem uma coisa que você dá para César e uma que você dá para Deus. E ele está falando de dinheiro. E ele está falando, tudo bem, para sustentar a sociedade, você paga imposto. Para sustentar a sua comunidade de fé, você dá o dízimo. Entendi. E é uma obrigação. Mas sabe que é um negócio assim? Por exemplo, vou dar um exemplo. Vocês nasceram, você e suas irmãs, mãe, todo mundo, né? Eu tenho a obrigação de sustentar vocês. Mas é uma obrigação tão da hora, você entendeu? De saber que eu trabalho para alimentar, você entendeu? Vocês, para comprar roupa para vocês, que eu trabalho para dar tranquilidade para vocês, para dar segurança para vocês, que eu me esforço tanto para poder vocês terem boa educação, você entendeu? Para vocês serem boas profissionais. É uma obrigação, mas é uma coisa que você faz tão levemente, porque é tão deliciosa essa obrigação, que é sustentar a sua família, sustentar seus filhos, ver seus filhos crescendo, amadurecendo, saudáveis, entendeu? Em todos os processos, que aquela obrigação não é um peso. As pessoas veem... é uma obrigação. Você é obrigado. Porque parece que isso abala a relação dela com Deus. Porque as pessoas se ela são não rebeldes. der, eu der menos. Porque as pessoas são rebeldes, na grande maioria das vezes. Então, a palavra obrigação parece que tem cadeias envolvidas. Então, se você falar assim, não, dá o que você quiser. A pessoa, beleza. Mas se você falar, é uma obrigação. É uma obrigação, meu Deus, é uma obrigação. Não, é uma obrigação como essa que eu disse para você. Você entendeu? Eu venho aqui na rádio, né, gravar o De Pai para Filha. É uma obrigação minha, não é? É tão bom estar aqui, é tão delicioso, que é uma obrigação Fora que você faz de todo o seu de coração. poder estar servindo, que é a mesma coisa. Muito bem. Então, a ideia dos dízimos, ela é uma obrigação.
Mas Deus ama quem dá com Alegria. alegria. A ideia daquela obrigação ser um prazer. É um prazer ver a igreja avançar. É um prazer servir e ser servido da comunidade de fé. É um prazer. Então a gente não dá por uma obrigação de peso. A gente dá por uma alegria, uma obrigação de alegria, uma obrigação de prazer. Entendeu? E não Por é isso os porque dízimos você são. faz isso que a sua relação com Deus é mais valorizada ou não. Ou que, sei lá, você é um crente melhor pra ele, dando ou não, né? Nem na comunidade. As pessoas também dão como forma de barganha, no sentido de eu dou bastante, tenho mais direito na igreja. Uhum. Entendeu? Então eu sou mais importante na igreja. Ou acha que O a relação pastor ou com o Deus também padre, muda, né? O pastor ou o padre vai me dar mais valor, vai ouvir mais a minha voz do que o cara que dá pouquinho. Não, não pode ser. A ideia de ser uma porcentagem é a ideia de que todo mundo está dando a mesma coisa. Legal. Todo mundo tem o mesmo valor. Todo mundo tem a mesma E voz. faz parte disso aqui. Porque nós estamos todos em um só Espírito, um só batismo, um só Senhor sobre todos. Então a gente divide cooperativamente, entendeu? E a gente tem sim uma obrigação, mas é uma obrigação tão deliciosa que a gente faz de maneira muito tranquila. É o tipo de visão que a gente tem sobre o processo. Se você não anda com o Senhor de verdade, sempre o dízimo vai ser um peso. Quando você caminha com Ele de verdade e sabe que a gente serve e é servido na comunidade, a gente sabe que é um prazer poder Senão, ajudar. Até quando você der, vai ser um peso que você vai querer saber pra onde o dinheiro foi, o que foi feito com ele, sabe? É complicado. Exatamente. Inclusive, a gente pode até gravar um outro episódio sobre isso, sobre comprar bênção. que eu Que é sei polêmica, que acontece, eu sei que acontece. A gente já falou sobre algumas polêmica. teologias aí que, enfim. Tão bagunçada, né? Bom, mas, gente, quero lembrar que o de pai pra filha é seu também, tá? Esse pai aqui tá pra essa filha, como tá pra você também aí pra responder suas perguntas, tá bom? Semana que vem tem mais. Obrigada, Thiago Lisa, que tá ali na técnica. E obrigada a você, pai. Valeu, filhinha. Muito bom. Tchau, gente. Até semana que vem. De pai para filha. Realização Transmundial.